Olá, pessoal. Mais uma live. Vou aguardar o pessoal entrar para apresentar a nossa convidada de hoje. Vou começar a colocar uma musiquinha igual a minha amiga Tatiana da Base Tag faz. Oi, Amandinha. Oi, Luciana, nossa convidada. Já chamo você para entrar, vou esperar dar um tempinho para o pessoal entrar. Oi, Milton, bom ter você aqui. Vou colocar uma musiquinha aqui para dar uma animada enquanto o pessoal entra. Tudo certo, uma correria danada aqui, vocês, como estão aí na Axis? Acho que o assunto de hoje é bem relevante para vocês, hein? Homestaging ou homestaging, né? Bom, vou chamar a Luciana para a gente começar. O assunto é extenso, tem muita coisa legal para compartilhar, então acho que quanto antes a gente começar, melhor. E quem perdeu o começo, depois vai lá no nosso feed e assiste na íntegra. Eu vou convidar ela para entrar aqui. Legal, Milton. Acho que é bem bacana. De repente, fica à vontade aí para compartilhar algumas coisas que vocês já usam. Oi, Luciana, Olá, tudo bem? tudo bem? E você? Tudo certo? Primeiramente, Tá- oi, tá me ouvindo bem? Isso que eu ia perguntar, se você está me ouvindo bem. Tô, tá bem Então, tranquilo. tá bom. Primeiramente, eu queria agradecer por ter aceitado o convite, né? A Luciana é a fundadora da Metro, que é uma empresa de arquitetura e também que faz homestaging. Eu Isso. chamei ela aqui hoje porque é um assunto de suma importância que ainda não tem tanta abrangência no mercado. Ih, Olha, tá sem sem som? som, o que será que Vamos é? ver. Aí, melhorou? Alô? Oi, oi, oi. Dá um feedback pra gente aí. Acho que eu sei o que pode ser. É o lugar do meu celular, talvez. Deixa eu arrumar aqui pra ver se melhora. Melhorou pra você, Milton? Dá um feedback aí, já que se melhorou o som. Bom, vou tentar continuar aqui. Qualquer coisa a gente. Ah, ótimo, Resolvido. resolvido. Tá bom. Então vou falar de novo. A Luciana, ela é fundadora da Metro, que é uma empresa de arquitetura e de homestaging. É só Eu chamei homestaging, na verdade. Só só. homestaging, eu só faço Ah, tá. homestaging. Aham. Tá. Sou Mas. arquiteta, trabalhei com interiores, mas atualmente, há um ano e meio, mais ou menos, eu só executo homestaging. Ah, tá, legal. Tá. A arquitetura seria para homestaging. Para Os projetos isso, para homestaging. para Legal. homestaging, se eu precisar, né, de uma reforma, alguma coisa nesse sentido, eu usufruo da formação, mas sempre voltado para o staging. Eu só faço projeto para imóvel que vai ser comercializado, né? Geralmente vendido na maioria das vezes, para ser vendido na maioria das vezes, né?
Ótimo, legal. Eu acho que é um tema muito relevante e um serviço que ainda não tem tanta relevância no mercado. Quer dizer, ele tem muita Uhum. relevância, mas não tem abrangência, não são muitas pessoas que usam, e eu acho que Que impacta conhecem, super, né? que Uhum. conhecem exatamente. Então, obrigada mais uma vez. Imagina. E eu vou começar com uma frase que eu li no teu site, que eu achei Uhum. sensacional, e vou pedir para você se apresentar em seguida. Tá. A frase é: não há uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. E eu acho que Isso. essa frase é maravilhosa. Você foi bem certeira quando colocou ela no teu site. Então, por favor, se apresente para que as pessoas te conheçam e a gente comece a falar Tá. sobre stage. Então, meu nome é Luciana Tavarnaro, eu sou arquiteta, né? E eu estava buscando, sempre trabalhei com arquitetura de interiores, e de uns tempos para cá eu estava buscando um novo mercado, um novo nicho, algo assim que me motivasse, né? E que eu pudesse fazer a diferença, né? E acabei encontrando o homestaging, me apaixonei pelo tema e mergulhei de cabeça, né? Fiz vários cursos na área, tanto no Brasil como no exterior, né? Me afiliei à Associação Internacional de Homestagers, né? No profissional de homestaging. E estamos aí na área, né? Essa frase que você falou não é minha, é uma frase do Oscar Wilde, né? Uhum, Que sim, não há uma segunda oportunidade de de causar uma boa causar uma primeira boa impressão. impressão, né? Sim, Então é isso. A gente trabalha com dois tipos de homestaging, né? O homestaging no imóvel com morador e uma especialidade minha, que aqui em Curitiba, a princípio só eu que executo, que é o homestaging cenográfico, né? Que é mobiliar tá, o imóvel vazio. tá. Vamos começar. Acho que o pessoal é muito cru ainda em relação a esse Aham. assunto. Me fala um pouco o que é o homestaging. Como que funciona esse serviço? Tá. Então, é ali como o Milton pontuou, exatamente. 80% dos imóveis vendidos nos Estados Unidos passam pelo homestaging, é isso mesmo. De cada 10 imóveis, 8 passam pelo homestaging e é uma técnica que ela surgiu nos Estados Unidos nos anos 70, através de uma corretora imobiliária, né, numa crise, né, que estava acontecendo nos Estados Unidos. E como ela tinha conhecimento de decoração e de cenografia, ela teve esse insight. Ela percebeu que se ela melhorasse alguns aspectos dos imóveis que ela tinha em carteira, ela vendia muito mais rápido. Então as pessoas começaram, né, a perguntar o que ela fazia, como funcionava, e ela compilou todo o conhecimento dela nesse processo. Eu gosto de dizer que o homestaging é um processo, né? Que envolve três áreas: decoração, marketing e psicologia. Depois o homestaging se espalhou pelo mundo inteiro, né? Para a Austrália, para o Canadá, para a Europa. E ele foi se adaptando a novas realidades. Então, ele, além do imóvel vazio com móveis reais, foi criado o homestaging para imóveis vazios com os móveis cenográficos, para baratear esse processo, né? E na Tá. Europa é muito usado também, principalmente na Espanha, Portugal e Itália fazem bastante o uso do homestaging cenográfico, que é esse homestaging com os móveis de papelão, né? Os móveis Papelão. acartonados. Uhum. Então, a diferença entre o homestaging normal e o Uhum. homestaging cenográfico é que um é feito com móveis de verdade, com a Isso. mobília de verdade, e o outro com a mobília de papelão. Isso, que a gente mistura os móveis cenográficos maiores, que né, seriam as camas e os sofás e mesas, os móveis maiores, em papelão, e os móveis menores reais, né? Então, o staging ele pode ser feito em imóvel com o morador, com o mobiliário do morador, né, o imóvel habitado. O imóvel vazio, quando o imóvel é assim de altíssimo padrão, aí a gente usa os móveis reais, que a gente pode alugar esse mobiliário, e também os móveis para médio e alto padrão, mas considerando mais o médio padrão, os móveis cenográficos, né? Aham. E eu já escutei alguns assuntos, algumas conversas
que as empresas, normalmente artefato, empresas de mobiliário, elas fazem parcerias de homestaging. Como que você sabe como que funciona isso quando envolve uma loja? Elas alugam, elas colocam, deixam como um mostruário? Então, eu ainda não fiz uso dessa parceria com as lojas, tá? Uhum. Os imóveis que eu faço, eles comportam muito bem o mobiliário de papelão, né? Que são os Aham. imóveis até 1,5 milhão, a gente consegue trabalhar o papelão. Quando passa desse valor, que daí é um outro tipo de produto, aí a gente Sim. procura trabalhar com o mobiliário real, né? Mas Uhum. existe uma empresa, na verdade, que faz o aluguel, né, de mobiliário real, que se chama Twin, né? Uhum. E, assim, eu imagino que essas lojas, para o altíssimo padrão, elas devam ter algum esquema de aluguel ou alguma coisa nesse sentido. Eu ainda não trabalhei, né? Porque Uhum. é muito novo no Brasil, ainda não existe uma indústria como lá fora, né? Lá fora você Sim. tem os galpões com todo o mobiliário e você vai e escolhe, e lá fora também é muito mais barato, né? No Brasil, mobiliar com o móvel real ainda é muito caro, porque é algo muito novo. Então, é uma indústria ainda a ser desenvolvida nesse sentido, né? Com o Sim. mobiliário para o altíssimo padrão, digamos assim, né? E nesse caso, por exemplo, do imóvel de terceiro, que a pessoa mora lá dentro, Aham. você faz o projeto com os móveis que ele já tem lá dentro? Você só ajusta, muda? Como que funciona essa parte? Depende do que tem nesse imóvel desse morador. Se for um imóvel muito desatualizado, a gente pode sugerir algo para ele, algo até que ele possa levar. Eu fiz um staging para um cliente que ele trocou o sofá. E a gente já escolheu um sofá que ele possa levar para a nova casa dele, sabe? Mas a gente Entendi. procura otimizar o que o cliente tem e complementar com alguns objetos ou alguns pequenos móveis. Veja, o homestaging ele tem que valer a pena para o cliente proprietário, né? Então ele tem que ter um valor que possa retornar no momento da venda, né? Não adianta o proprietário vender por X, gastar muito no homestaging e não obter o valor que ele estava, Retorno. o retorno disso, né? Então a gente Sim. sempre tenta fazer mais com menos e otimizar da melhor forma possível. E faz muita diferença. Faz muita Sim, sem diferença, dúvida. sabe? Eu percebo, eu já fui durante muito tempo corretora e eu visitei muitos imóveis. E eu percebo que fazia muita diferença o cliente visitar um imóvel mobiliado, atualizado, do Exatamente. que um imóvel vazio ou com mobília mais desatualizado. Aham. Era, era bem complicado porque o cliente, ele não é o usual dele, não é o dia a dia dele visitar imóvel. Então ele não tem aquele olho clínico que uma arquiteta Aham. tem, de ver qual o potencial que aquele imóvel tem, né? Exatamente. Então, Uhum. acho Ou que que muitos, exatamente, ou que muitos corretores têm também essa visão. O cliente não tem, o cliente não vai entrar naquele imóvel, não, essa cozinha eu vou arrancar, daí eu faço uma cozinha assim, daí eu troco aqui. sei, É a sensação de entrar naquele imóvel, né? Ninguém vai entrar num imóvel já olhando e procurando o que ele vai fazer, pelo menos a maioria das pessoas, né? O que ele vai sim, fazer para reformar, ou que, né, como que ele vai. Apenas 10% das pessoas conseguem visualizar um imóvel vazio mobiliado, por exemplo, sabe? E a gente trabalha muito com a experiência, então a gente trabalha muito com a sensação que aquele cliente vai ter entrando no imóvel, né? Eu tenho um case agora de um imóvel que foi recém-vendido. Ele estava parado no mercado imobiliário há 7 anos e ele foi vendido nossa, em 4 meses agora, em plena pandemia. Eu tive a oportunidade de conhecer o cliente comprador, né? E ele me falou que ele tinha selecionado 28 imóveis. Então, olha a concorrência, né? Então, você bastante tem coisa. que tentar que o teu imóvel, naquela faixa de preço, naquela região, naquele prédio, às vezes o mesmo prédio tem 2, 3 imóveis, né? Sim, Que o teu seja o melhor.
né? Que o teu seja o mais Exatamente. agradável, o mais aconchegante, o que chame maior atenção, né? Então, Isso essa é a aí ideia. faz muito sentido, essa questão do se sentir, da pessoa entrar e se sentir em casa, porque nós aqui da Real Smart, a gente tenta sempre colocar o neuromarketing e o neurovendas em Uhum, prática. E eles falam que o ser humano, né, ele só aprende ou ele só toma uma decisão se for por sobrevivência ou emocional. uhum, Então, como que a gente vai adaptar isso para os imóveis? Eu acho que essa questão de você se sentir em casa, de você entrar e se sentir acolhido é perfeito. Faz muita, uhum. muita diferença, né? Tem uma pergunta aqui da Giovana Rabelo. Você faz cenográfico para a construtora? Olá, já é um É, cliente. exatamente. É um nicho também a ser trabalhado. É a mesma história, né? Você consegue tirar essa emoção e trazer esse cliente para sonhar com o homestaging cenográfico também. Não precisa ser necessariamente o decorado, né? Aí depende, mais uma vez, do perfil do imóvel, do objetivo, da estratégia, né? Homestaging faz parte de uma estratégia de marketing, né? Na verdade. Sim, sem dúvida. Então, E agora eu queria que você falasse um pouquinho assim, por que fazer homestaging? Quais são os pontos que você elencaria assim que são principais ou para construtoras ou para clientes contratarem o serviço de staging? Então, o homestaging, vários fatores contribuem, né, para você executar o homestaging. Em primeiro lugar, ele acelera em 8 vezes a comercialização do imóvel, né? Então, ele é uma ferramenta de aceleração de comercialização. Ele diminui as objeções, né? Por exemplo, vamos falar sobre o imóvel usado de terceiros, né? A princípio. Uhum. Se o cliente entra num imóvel mais antiguinho, tá? Mas que ele tá com os reparos feitos, no valor de mercado, encenado, aconchegante, quais vão ser as objeções, né? Então, assim, para o próprio corretor é muito bacana, porque o corretor ele não vai precisar ficar argumentando tanto com esse cliente, ou às vezes até tendo que direcionar, não, isso aqui dá para arrumar, né? Não acontece muitas vezes, não, isso aqui Muito. eu vou arrumar, não, isso aqui é baratinho para fazer, não, isso aqui. Então as objeções diminuem. Se o imóvel está redondinho, funcionando, o que que esse cliente vai argumentar para poder negociar valor? Não, então eu quero um desconto assim porque o piso está assado. Não, então eu quero um desconto Uhum. assim porque. Então diminui muito as objeções. E no imóvel novo, o valor de execução é infinitamente menor do que um decorado com mobiliário real, né? E você pode mesclar, você pode fazer os embutidos em mobiliário real e o que é solto em staging. Também dá para se mesclar. Mas na Espanha é muito comum, eles chamam pisos piloto, né? É muito Uhum. comum usar o homestaging cenográfico no decorado. O valor é infinitamente menor. E assim, Sim. vendeu o decorado, eu posso tirar e passar para o próximo, né? No mesmo edifício eu posso, né, trabalhar com isso. Eu não preciso, porque é Sim. muito mais leve, muito mais fácil de transportar, Ah, entendeu? sim. Então é bem Sem mais, dúvida. Mais fácil. mais Essa fácil. questão da velocidade de venda que você falou que aumenta 8 vezes é bem impressionante, porque a gente tem visto nessa pandemia que o mercado está aquecido e, Aham. coincidentemente, os imóveis têm mais. Travadinha aqui Me para ligaram mim. aqui. Ah, Recebi uma ligação aqui. É, é interessante porque a gente percebe que as pessoas, eu sempre levo e oriento aqui o pessoal da Real Smart a levar no que não está mobiliado e depois uhum, levar no mobiliado. Do uhum, mesmo prédio, do mesmo empreendimento. E as pessoas falam, nossa, mas eu não tinha ideia que dava para fazer isso aqui. aham, E elas realmente têm uma procura maior por decorados. Então, uhum. eu acho que é muito legal você mesclar,
porque tem coisas que o meu gosto, o teu gosto ou o gosto do proprietário não vai ser o mesmo do Uhum. comprador. Então, os móveis fixos, eles já são um pouco mais fáceis de você acertar isso, né? Faz uma cor uma paleta de cores mais discretas, que, né, não vai chamar muito atenção. E a parte de sofá, de mobiliário mesmo solto, você pode caracterizar de acordo com o conceito de empreendimento. E com certeza facilita muito, a gente percebe isso no dia a dia. A visualização, né? Esse mesmo cliente que comprou esse apartamento que estava parado no mercado há 7 anos e foi vendido nos 4 meses, ele falou para mim: Nossa, eu pude ver que a cama cabe uma cama de tamanho tal aqui, que o sofá eu posso colocar para cá, que cabe uma mesa com 6 cadeiras, sabe? Ele consegue Sim. visualizar o que para gente já é muito óbvio, né? Para muitos clientes que Uhum. não são desse nicho, digamos assim, para eles não é tão simples, né? Então Sim. facilita a visualização também, né? E você, o primeiro passo, lá voltando um pouco, seria fazer um projeto. Você faz esse projeto? Como que funciona essa parte da estratégia do homestaging? Bom, em primeiro lugar, o que a gente tem que. A gente sempre separa se o estado de conservação do imóvel. Por isso que eu separo o imóvel de terceiros, que também pode ser bem conservado, né? Do imóvel novo ou decorado de construtora. Porque, em primeiro lugar, o que a gente faz? A gente faz um checklist, um diagnóstico do estado de conservação desse imóvel, né? Para a gente ver o que a gente vai precisar fazer ou não. E depois a gente analisa isso, compara com o valor do imóvel. Por exemplo, a gente procura permear o homestaging entre 0,5% a 1,5% do valor do imóvel, tá? Porque às vezes eu tenho um imóvel lá de 1 milhão que eu não vou precisar gastar 10 mil, né? Que com 8 eu faço, por exemplo. Eu tenho um imóvel de 500 mil que eu vou precisar investir 5 mil. Não é gastar, falei mal, é investir, porque o investimento retorna. Sempre retorna. Eu não tenho um cliente que esse investimento não retornou. Inclusive, eu tenho uma cliente que o investimento retornou e no dobro, né? Então, ela Nossa, se dobrou. pagou e dobrou. Ela ficou super feliz, super surpresa, assim, sabe? Era um imóvel que estava 11 meses para ser vendido e depois do nosso trabalho de homestaging ele foi vendido em 45 dias. Todos esses cases eu tenho tanto no meu site como no Instagram. Então, depois, quem quiser lá dar uma navegada, Sim. encontra Vou facilmente ali, deixar. né? Eu vou deixar depois os links do teu site e do teu Instagram para o pessoal dar uma olhada. Beleza. Então, por isso que a gente analisa o valor do imóvel e faz essa compilação, essa comparação com o que a gente vai precisar fazer nesse imóvel. Aí, se eu preciso de uma reforma, aí eu vou ter um outro valor. Mas assim, eu posso dizer que entre 0,5% e 7% do valor do imóvel é o que a gente utiliza. 7% é aquele imóvel super antigo, que está super desatualizado, que não vende de jeito nenhum, né? Porque o que a gente procura é fazer mais com menos, né? Utilizar do bom gosto, da experiência que a gente tem, fazer toda essa conversa junto com o corretor imobiliário. Nós somos parceiros do corretor imobiliário, a gente não vende imóvel, né? Nós não vendemos imóvel, nós somos parceiros do corretor imobiliário. Nós ainda, pelo menos por enquanto, não temos a taxa de sucesso também não. A gente tem o nosso valor e a gente executa, né? E a gente dupla com o corretor imobiliário. E acelerando essa venda, todo mundo sai feliz, né? O proprietário sai feliz, a imobiliário, o corretor imobiliário fica feliz, a gente fica feliz porque também vai rápido, eu recolho o meu arsenal novamente, rapidamente, né? Porque eu alugo esse arsenal para o imóvel vazio, né? Sim. Então, vendendo rapidinho, eu já retiro o meu arsenal também, já posso montar outro, né? E assim Tá. vai. Se bem que eu tenho arsenal para vários imóveis, Vários. né? Mas quanto mais a gente girar, melhor é, né? Então, o investimento teria que vir do proprietário do imóvel, né, a princípio, Depende. ou pode De- ser da imobiliária. Depende. Eu tenho um parceiro que ele viu muito potencial num imóvel
e essa proprietária não tinha condições de fazer esse investimento. Geralmente eles vão falar que eles não querem investir e tal. Aí a gente está junto com o corretor também para provar para esse cliente que vale a pena e que esse investimento vai retornar. A gente tem vários cases, tem outros profissionais com cases também, né? Mas enfim, alguns clientes super topam a ideia, acham bem legal e entram, né? E nesse caso em específico, a imobiliária combinou então com o cliente o seguinte: então tá, eu vou exigir uma reforma, esse imóvel tinha infiltração, né? Então eles combinaram, então tá bom, eu vou assumir esse home staging, mas eu vou elevar minha comissão, entendeu? Que Ah, é sim. comum, que é comum lá fora. Sim. A imobiliária investe, mas eleva a comissão. E ela super topou. E você. Pode falar. E foi esse imóvel que estava 7 anos parado. Ah, veja Entendeu? só. Não, faz super Ele viu o sentido. potencial. Uhum. Porque Agora tem veja, vários. só para complementar, se é um imóvel novo, eu não tenho nenhum reparo, tá? Eu Aham. vou investir 1% do valor do imóvel. Se é um imóvel com potencial, se o cliente, né, se a imobiliária acredita nesse imóvel, ele pode absorver, né? Ele pode falar, não, 1% eu absorvo e bonifico esse meu cliente em troca da exclusividade. Então você me dá a exclusividade do imóvel e eu faço o home staging para você, né? Ah, São isso é seis muito são legal. 6% de comissão, 1% eu faço o staging e tenho 5% aí para trabalhar, Sim. né? Também é uma alternativa. Em troca da exclusividade, você oferecer esse home stage. Dividir com o proprietário? Não, você fica com as reformas e eu faço o staging. Ou de outra forma também, não, o proprietário financia, né, investe no staging, mas depois que eu vender, o desconto. Se valer a pena, sabe? Tudo é estratégia, tudo tem que ser pensado. Mas é uma Uhum. boa estratégia para a troca da exclusividade para quem sente dificuldade ou, né, na exclusividade do imóvel, Sim. né? Então Ah, e depende. até é um ponto que você está valorizando o imóvel daquele cliente, né? Você está vestindo a camisa do Exatamente. proprietário. Tá falando, não, Não, eu e acredito. é um diferencial para a própria imobiliária, Ah, né? Não, sim. aqui a gente faz, ou a consultoria, né? A gente pode fechar um pacote de consultoria, né? Agora precisa ser online, né? Mas para as consultorias em imóvel com morador, não, a minha imobiliária, você traz para, né, para mim o imóvel e tal, e a gente tem uma homestager parceira que te dá consultoria, né? Ah, isso é super Então, legal. exatamente, são várias formas que dá para fazer parceria, sabe? Sim, muito legal. E como que tem sido a receptividade em relação ao cliente, em relação ao cenográfico? Ele vê muita diferença de que é de papelão, não vê, fica muito discreto? Como E que como que funciona isso, né? isso? Então, olha, super surpreendeu, assim, sabe? Porque as pessoas no começo eram um pouco mais, assim, preconceituosas em relação ao cenográfico. Ah, mas o cliente vai entrar e vai sentar no sofá, olha o perigo, vai sentar na cama. Bom, primeiro que a gente monta e coloca, eu tenho umas plaquinhas, né, de acrílico, proibido sentar, tal. Antes de ir para o imóvel, o corretor imobiliário já orienta, olha, esse imóvel foi trabalhado, assim, 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 assim. O encantamento é de 100%. Sabe o que acontece? Os clientes se sentem lisonjeados. Nossa, eles prepararam esse imóvel para mim, sabe? Ele se sente Sim. especial. E daí o imóvel decorado, cheirosinho, porque a gente coloca cheirinho. Alguns corretores imobiliários colocam música, tem trilha. É Ah, legal. profissional, é bem É legal. muito. Aham, é bem o estilo europeu, assim. A minha forma de trabalho é mais para o estilo europeu do que para o americano, até na forma
de conduzir a parte da decoração, assim, né? É bem clean, é bem que eu acho que tem mais a pegada do brasileiro, assim, né? Nesse sentido. Sim. E é mais E fácil de agradar, né, também. Eu acho que quanto mais exatamente, clean você fizer, você tem uma fatia maior de pessoas, né, de compradores. exatamente. É, esse é um dos objetivos do homestaging, né? Buscar a neutralidade, despersonalizar personalizando, porque também não pode ser uma coisa como está muito comum agora, que algumas imobiliárias, não todas, né, obviamente, mas elas retiram tudo. Eu acho que elas falam para o cliente, tira tudo, 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 não deixa nada, nada, nada. Então, o cliente, claro, faz essa limpa que é bacana, guardar porta-retrato, né, uma roupa de cama de cor neutra, só que daí fica em pessoal daí também demais, assim, sabe? Fica uma coisa Sim, fria, né? fria. É tipo, eu ia falar até, eu já fui em alguns imóveis que tinham um sofá na sala e só. Para mim isso não Aham. funcionaria, né? É. Ou como que funciona isso também? Você faz todos os ambientes completos ou se a pessoa quiser fazer só a sala, só um quarto, você também pode fazer? Consegue ou ser on demand, assim? Depende, isso depende muito da capacidade de investimento, né? Claro, se eu mobiliar um apartamento inteiro, o valor é maior do que se eu mobiliar. Eu fiz um agora ali no Cabral, no edifício Vincennes, tem no meu site. Nossa, ele aumentou o número de visitas, porque essa é a história. Quando a pessoa tá, o cliente comprador está selecionando primeiramente ali nos portais imobiliários, já chama super atenção, né? Porque a Sim, maioria dos imóveis não são preparados, né? Porque não está na nossa cultura ainda, não é por mal também, é porque ainda não está, né? É algo que a gente está trazendo para nossa cultura. Então chama super atenção. E daí, quando ele vai visitar, dá aquele baque, né? E qual que era a pergunta? Me perdi. é Eu amo normal. homestaging, eu me Você ia fico falar elétrica de falar. de como que foi a situação do Cabral em relação a mobiliar um cômodo Ah, só ou tá, lembrei, dois. lembrei, lembrei. E daí a capacidade de investimento desse cliente era um pouco menor, ele não queria investir X reais. Como é um apartamento de 3 quartos, o terceiro quarto eu não encenei. Porque quais Hum, são os espaços, os ambientes mais valorizados? É a cozinha, a sala de estar, jantar e a suíte, né? Esses sim, são os mais valorizados. Então, são os que a gente mais executa, né? executa. Geralmente, quando é um apartamento de 2 quartos, a gente acaba fazendo inteiro, mas um apartamento de 3 quartos, ou se já tem um home office, a gente pode adaptar isso, não precisa ser o apartamento, não precisa ensinar o apartamento inteiro. Tá. E aí, em relação ao custo, que eu acho que é importante a gente falar também, além desse investimento que o proprietário ou a imobiliária vai fazer, tem mais algum custo depois da execução? Tipo de manutenção, alguma coisa assim? Então, com o homestaging com o morador, não, né? Porque o Tá, morador tá morando ali no imóvel, então é um custo de execução de homestaging, se tem alguma administração de obra ou não, né? Mas se não tiver, é o valor do homestaging. O cenográfico, sim, porque o que acontece? Eu faço a execução do homestaging, eu bonifico se esse meu parceiro em 3 meses do aluguel, porque a média de venda de um apartamento encenado é de 3 meses, tá? Eu tenho um caso de sucesso que foi em 45 dias, eu tenho outro caso de sucesso que ele estava 2 anos e meio parado, foi vendido em 3 meses. Eu tenho esse que estava parado há 7 anos, foi vendido em 4 meses na pandemia, então imagine, né? Então vamos dizer que seja assim, a média mesmo é de 3 meses. Então eu bonifico em 3 meses o aluguel. Se a partir do quarto mês ele quiser continuar com o imóvel encenado, aí existe uma taxa de aluguel desse imobiliário, né? Eu tá. bonifico os Tanto três do primeiros meses. cenográfico quanto o mobiliário normal, ou não? O cenográfico a Não, pessoa já está incluso e não precisa pagar administração.
Não, isso, no cenográfico já está incluso e a pessoa só vai pagar esse aluguel desse imobiliário a partir do quarto mês. Eu bonifico 3 meses, eu dou para o cliente 3 meses de aluguel desse Uhum, imobiliário. Eu cobro um X de start de projeto e 3 meses eu bonifico, tá? uhum. Tá. Se Independente se vender for de papelão ou se for de real. real que você fala O num sofá imóvel mesmo, de vazio. sentar. No É, imóvel se a vazio. pessoa. Não, no Isso. real é mensal. Tá. No real é mensal, porque no real não é nem comigo, né? No real daí teria que ser direto com a empresa que A empresa. aluga móveis reais, né? Tá. Você só intermedia esse Só relacionamento intermedio. entre. Aham. Mas é Ah, bem legal. mais caro você executar um home staging com móveis reais do que um home staging com um mobiliário cenográfico. Entendeu? É uma Hum, tendência, na Europa é muito comum, é uma tendência grande, sabe? É difícil, né, você uhum. mobiliar. Tá. Isso é bem Só interessante se porque fosse dá. altíssimo, altíssimo padrão. Por exemplo, tem uma imobiliária em São Paulo que se chama Esquema Imóveis. Uhum. Tem uma stager que trabalha lá, que é a Fernanda, não vou lembrar o sobrenome dela agora. Ela fez um staging recente maravilhoso numa casa de 37 milhões. Aí uma casa de 37 milhões, você não é mais complicado. Um monte de imobiliário assinado, daí ela mesclou, entendeu? Aí é Sim. diferente, daí a Artefato vai pedir para você Para para colocar. entrar, né? Sim. Exatamente, que é imobiliário de E, altíssimo padrão. e Aí é diferente, acontece, mas e acontece em casos da pessoa querer comprar como tá, tipo, por exemplo, no caso de alugar, aham. a pessoa entrou, gostou, ah, não, eu quero comprar assim. E aí? Como é que funciona? Não tem como Não? comprar porque o mobiliário não é real, né? Acontece do cliente falar, ai, você faz o projeto para mim? Esse Aham, último pediu, né? Ai, será que você não faz o projeto para mim? Então acontece do cliente da pessoa. pedir a tua assessoria no pós-venda, né? Esse cliente falou, ai, faz um pós-venda Aham, para mim, me dá uma consultoria e tal, para ter essa mesma pegada. Mas não, comprar não, porque é um mobiliário, né, de papelão. Às vezes os objetos, né? Ai, que quadro bacana, da onde que é, Ai, que bonito, né? Um porta-guardanapo. Mas o mobiliário em si, não, né? Isso sim. não. A Nani Rodella aqui tá falando 37 milhões é É, ótimo, entre, realmente. entre, Nani, nesse imobiliário, se chama esquema. É assim, fora da nossa realidade, assim, né? Eu acho. Não Sim. sei, se aqui em Curitiba deve ter, né? Não sei, não sei. É. Eu a princípio não conheço. A Conheço de gente 12, trabalha. 15, mas É, 37 ainda é. O não sei. homestaging ele é muito trabalhado no médio, médio, alto. O que que você diria que é alto? A partir de quanto você diria que é um imóvel de alto padrão? Posso te fazer essa pergunta? Você consegue? Pode, claro. Eu acho que o alto padrão, o conceito alto padrão se perdeu muito nesses últimos Aham, anos. Porque, para mim, o alto padrão pode ser um apartamento de 30 metros quadrados, com sim, um diferencial construtivo ótimo e com diferencial de acabamento. Então, tá. hoje, por exemplo, a gente tem um caso aqui na Real Smart, que é o Live São Francisco. É um empreendimento de uma suíte, 44 metros quadrados, mas ele é um empreendimento de alto padrão. Tem obra de arte no hall de entrada do Sim, mas a prédio. partir de que valor? A partir de um valor a gente consegue definir? Não. Não, é que assim, as duas coisas estão ligadas, né? O valor, Uhum, e eu digo valor no sentido valor agregado, com o preço. uhum, aham. Eu acredito que não tem como você falar a partir de um valor. Agora, se a gente pegar uma tipologia, por exemplo, 3 quartos, 100 metros de apartamento privativo. Ah, Aham, a partir de quanto é alto padrão? 800, 900 mil eu já consideraria um padrão mais alto. tá. Se as características dele se confirmarem. Então, se tiver uma construção bacana, acabamento bacana, são várias variáveis, né? Aham. Não, nesse valor a gente consegue atender. O que a gente
acha mais complicado atender com o papelão é realmente esse cliente que busca um design assinado, uma exclusividade mais, sabe? Aí o mobiliário real realmente, né? Você teria que trabalhar com esse mobiliário real, assim, sabe? Sim. Então É, e com o homestaging traz para o médio padrão uma perfumaria que Sim. encanta, sabe? Para o Assim. médio, eu acho que isso, até 1,5 milhão, eu acho que o papelão vai. Eu acho que a partir de 1,5 milhão a gente já teria que trabalhar o mobiliário real, assim, sabe? Sim. É. A Giovana está fazendo outra pergunta aqui. O volume do arsenal é grande? O volume do arsenal é grande, depende muito de quantos apartamentos você quer montar simultaneamente, né? Então, Sim. se você tem um arsenal, montou um arsenal para um apartamento, para dois, para três, para quatro, Mas não é. o arsenal de papelão, a parte cenográfica, o cenográfico é um pouco mais fácil de você Ah, sim, conseguir, você né? dobra as Arsenal. caixinhas, ok. Mas olha, esse último que eu fiz lá dos 4 meses, esse cliente que eu conheci, eu contei. Eu coloquei dentro desse apartamento 128 peças, você acredita? Parece que não, Nossa, né? É a toalha, é a saboneteira, é a velinha, é o porta-vela, é o livro, é o candelabro, é o tapete, é a manta, é a almofada, é muita coisa. né? É o E cesto, é o banquinho, é a luminária. e Quando então você vê. a questão do papelão, por exemplo, para montar um sofá, para montar uma cama, são blocos de papelão que você vai moldando, é isso? Exatamente, só um pouquinho, tirar ali uma notificação. Exatamente. Eu desenhei esses módulos e tem um Aham. fornecedor que executou para mim. Então, eu tenho esses módulos, né? Então, são módulos é, de caixas de papelão. E eu vou postar, eu acho que eu vou postar entre hoje e amanhã. Eu tenho uma cama que eu acelerei o vídeo, eu estou desmontando. A Uhum. cama desse último staging que eu desmontei, eu vou colocar para o pessoal poder entender. Mas são os módulos, né, de determinado tamanho. Aí eu tenho uma outra fornecedora, que é uma tapeceira, que faz a capa e eu coloco essa capa em cima do sofá. Então, assim, vai tudo Legal. dentro de um carro, no máximo um furgãozinho. Entendeu? É Uhum. diferente, com o móvel real, você tem que ter o caminhão, você tem que ter o cara para descarregar, você tem que avisar lá para o elevador de serviço que horas que tal, que não sei o quê, né? Daí você tem. A logística disso é muito mais complicada, Sim. entendeu? Eu assisto uma série no Netflix, não sei se você já viu, acho que é Sunset Valley o nome da série, que é uma imobiliária de Los Angeles que eles vendem casas de altíssimo padrão, casas de luxo. Então, 15 milhões de dólares, 20 milhões de dólares, e eles fazem homestaging em todas as casas. E um dos episódios, a arquiteta vai lá, faz toda, ela explica qual que é o conceito da casa, a arquiteta faz o projeto, só que é com móveis reais. E a casa fica Uhum. assim, parece que alguém impecável mora lá, mas que alguém mora lá. Aham. Então, fica de dica para quem está assistindo e quer saber um pouco mais do mercado. Acho que essa série é bem legal para exemplificar. E, obviamente, o material que a Luciana vai deixar para a gente aí do site dela e do Instagram. A Nani está falando outra coisa aqui. Eu vi uma montagem de um cenário desse ao vivo, é incrível. Eu quero ver. Acho que o próximo você faz um É muito time-lapse. legal. Vou fazer. Eu fiz desmontando essa cama, né? A Mas do cama. próximo que eu montar, dá para fazer, sim. E É bem quanto tempo legal. leva para montar todo esse cenário? O de papelão, vamos. Ah, uma semana. Uma Uma semana. semana. Às vezes antes, mas eu peço sempre uma semana porque eu gosto de fazer com calma, caprichado, sabe? Uhum. Porque a gente monta, a gente às vezes leva algumas coisas a mais e é tudo pensado ali na hora, sabe? A gente Sim. vai pensando na hora ali, vai curtindo esse processo, assim, e eu peço uma semaninha aí para poder montar. Eu levo primeiro as coisas maiores, depois eu levo
os adornos, daí no dia seguinte que eu volto começo a montar, aí até finalizar, e geralmente eu acompanho o fotógrafo, né? Uhum. Dirijo ali um pouquinho o fotógrafo, né, para que a gente consiga uns cliques bem legais, assim, um pouco mais de arquitetura do que imobiliário. A gente mistura, na verdade, né? Porque o cliente também Sim, precisa ter essa noção, assim, né? sim, sem dúvida. Ela está fazendo outra pergunta aqui. Como você precifica? É por ambiente? Não, eu faço por pacote. Eu tenho uma noção de valor por ambiente, né? Mas eu faço um pacote. É que o meu cliente atual, estou aberta a todas as possibilidades, mas o que eu venho trabalhando muito é o imóvel mais antiguinho, né? Porque o Uhum. imóvel antigo, ele é o mais judiado, assim, né? É, Ele é o que está mais. sim. Então, as pessoas preferem, às vezes, morar longe, mas num imóvel que é menor e está bem conservado, porque mais central esses imóveis. Então, eu tenho trabalhado muito nos imóveis mais centrais antigos. E como eu posso Uhum. fazer reforma, posso executar, eu tenho uma equipe, né, de parceiros, então eu desenvolvo um pacote para esse cliente, sabe? Então, eu acabo conseguindo fechar um grande pacote. Eu tenho um cliente agora, ele veio dos Estados Unidos e foi transferido para o Rio. E ele está vendendo esse imóvel dele, que ele quer comprar um maior. Ele nem veio ver, né? A gente só combinou. Então, eu vou fazer isso, eu vou adequar a iluminação, vou arrumar a infiltração, vou trocar as sanquinhas de gesso ali do banheiro, vou pintar e tal, vou mobiliar assim, 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 é X, sabe? Eu Uhum. acabo fazendo um super pacote, o cliente nem se incomoda, sabe? Sim. Então seria Então, casa, mais ou menos caso a caso. Ah, o que precisa fazer depende, nesse. aham. Ah, eu acho que é Depende, legal cada caso é um assim. caso, é um Porque depende serviço. muito do tamanho do ambiente também, né? Então, tem salas que Aham, tem 20 metros, tem salas que tem 10, tem exatamente. salas que tem 30. Então, por cômodo, talvez Aham. não ficasse tão interessante, né? Pelo menos para você, seria muito trabalho, talvez É, alguns pouco trabalho, outros mais trabalho, pelo mesmo depende valor. do que eu vou usar, dependendo do padrão do imóvel, eu posso usar, né, um tipo de arsenal, depende do padrão do imóvel, outro tipo de arsenal, depende do público, né? Qual é o público que se Uhum. interessa por esse imóvel? É um público jovem? Então eu vou ter uma pegada. Não, é um público mais idoso, então daí é outra história, sabe? Então, por isso que eu falo Sim. que a gente faz todo esse estudo e junto, de preferência, com o corretor imobiliário. É muito difícil eu atender um cliente que veio sozinho, né? Ela perguntou ali das parcerias, e sim, eu tenho parcerias com as imobiliárias. Tenho parcerias com algumas imobiliárias, sim. E o homestaging é comum também para locação. Eu estou vendo que a Nani aqui tá falando que nos Estados Unidos é muito comum essas consultorias para locação. Clientes que querem colocar o imóvel no Airbnb, por exemplo. Ah, para o Vocês já fazem Airbnb, isso? o Airbnb não é o meu foco, né? Mas tem uma menina, a empresa dela se chama Perfeito Ambiente, @Perfeito Ambiente. Ela é stager em Florianópolis. Então, Florianópolis é uma cidade super turística, ela só faz Airbnb, entendeu? Ah, que bacana. Mas aí Então, ela é um faz foco. aquela reforma É, que não É tem outra como colocar pegada, até de decoração. cenográfica. Não, Uhum. não. Cenográfico você também pode fazer para imóvel que esteja para alugar. Só que daí a maioria dos clientes já ficam um pouco mais receosos porque o valor para ser absorvido, esse investimento é um pouco mais demorado, né? Ah, sim. Então ele acaba É. ficando um valor maior perto do aluguel, sabe? Para ele ser. O interessante do staging para o imóvel que vai ser alugado é o staging com mobiliário real, que se aluga muito Uhum. mais fácil. Se eu estiver falando besteira, os corretores imobiliários, proprietários de imobiliárias, né, me corrijam, mas o imóvel mobiliado e bem mobiliado é muito mais fácil de ser alugado, eu acho, né? Assim, sem dúvida. Não, eu concordo. Então, Tá certo. Eu tenho um pouco de propriedade para falar disso então também. tá. É, eu acho que sim, e eu acho que até para locação vale a pena fazer o misto, porque a demanda para locação a pessoa não quer fazer móveis da cozinha e dos quartos. Isso é quase unânime, assim.
Móveis Aham. da cozinha, quartos e banheiro. O Ela quer restante, a levar o pessoa. sofá e a cama, né? Exatamente, a pessoa já tem o Então, sofá, já tem a mesa de jantar, já tem a TV, já aham. tem o espaço ali que ela, né? Então, eu acho que dá para mesclar, fica super legal para locação também. Eu acho que o custo daí dá para se torna viável, né? Dá para absorver, até É, para imobiliária, se ela topar, exatamente. né? Aham, De repente o cliente proprietário arca com o investimento dos móveis fixos e a imobiliária arca com o cenográfico, né? Eu acho exatamente. que se for aumentar a velocidade da locação, se for locar em três Aham, meses ou até menos, vale muito a pena, né? aham. Não, dá para alocar em até menos, com certeza. Luciana, a gente está quase Oi, aqui terminando a nossa terminando. 1 hora. Passou muito rápido o assunto, acho que é um assunto muito legal, dá para até a gente marcar outra para falar um pouco mais. É, Mas eu quero te agradecer pelo teu tempo, por essa 1 hora. imagina, Foi eu que muito, agradeço. foi muito produtivo. E quem quiser fazer parcerias com a Luciana, eu vou deixar o endereço dela ali embaixo. E espero que a Real Smart faça algumas parcerias com a Vamos Metro. fazer. Acho Aham. que tem muita sinergia entre os dois negócios. Isso aí, vamos combinar, vamos conversar mais, sim. O homestaging Sim, é uma tendência mundial, assim, a gente não pode ficar atrás, né? Então a gente sim. tem que. E o mercado, assim, alguns não conhecem, outros conhecem, e é muito bem aceito, sabe? O pessoal do mercado imobiliário, assim, a gente não precisa nem vender, tá vendido. O pessoal do mercado super compra a ideia. O que a gente tem que fazer é colocar essa cultura para o cliente proprietário, sabe? Mostrar para ele que realmente vale a pena e que ele vai se capitalizar super rápido e que ele vai economizar em IPTU, em manutenção do imóvel, né, nesse dinheiro parado, né? Porque o imóvel parado é dinheiro escoando pelo ralo. Imagine se esse valor tivesse Exatamente. investido, né? Quanto que ele não estaria rendendo, né? E Então tem vários. eu tô aqui para ajudar os corretores, né, as construtoras, pequenos construtores, a colocar a ajudar a mudar essa mentalidade dos Sim, proprietários, né? sim. Não, é uma causa nobre. Eu acho que É, é super válida, porque o mercado de construção civil como um todo é um dos maiores responsáveis pelo PIB do Brasil, né? uhum, Então é uma indústria que movimenta muito dinheiro, acho que só perde para a parte de commodity. Então a gente tem que realmente aderir todas essas culturas, essas práticas que ajudam o mercado a girar, né? Eu acho que é muito uhum, importante, ainda mais num período como esse que a gente está. Eu percebo que tem muita gente querendo mudar de imóvel, mas depende da venda do aham, seu imóvel e por algum motivo, talvez mobiliário, é, não consegue vender. Então, exatamente. vamos ajudar É muito difícil a gente enxergar o próprio imóvel com o olhar do comprador, sabe? é, Isso pro ocupado, principalmente, né? É muito difícil você conseguir ter esse distanciamento, assim, né? Mas é isso, gente. sim, Também te mas com a agradeço. Adoro parceria, falar no tema. Desculpa, te cortei. eu também. Não, que isso. Eu ia falar acho que o corretor, às vezes o proprietário não acredita muito no que ele fala, mas o corretor está falando aquilo para o bem, né? Então, Exatamente. com a parceria com a Metro, com os homestagers, eu acho Isso. que é uma sinergia muito bacana, dá mais credibilidade. Você realmente veste a camisa do proprietário e com certeza ele vai valorizar isso, né? São dois daí ali, né? Exatamente, Argumentando, né? exatamente. Mas então é isso, Tá Luciana. bom, Obrigada mais uma gente. vez. Eu que agradeço a oportunidade. Eu amo falar sobre homestaging, assim, é muito gostoso. Sou realizada, né? Me realizei através do homestaging. Então,
O querendo espaço está conversar sempre mais. aberto. As portas estarão sempre abertas aqui para você trazer novidades. Se quiser apresentar projetos, a gente está à Então, disposição. tá bom. Deixa eu te perguntar, você vai deixar gravada? Vou Você vai deixar no deixar live? feed. Tá bom. Uhum. Tá bom, Tá bom? então. Depois eu te passo Beleza. o link. Beleza, então. Então Tá tá, bom? gente, um prazer, tá? Tchau, tchau, Beijão pra gente. vocês. Brigadão. Tchau, tchau, Jéssica. Tchau. Até. Tchau, Obrigada. até.